Caio, cada vez que me aproximo de Deus, eu Uhum. sinto que o sexo, mesmo sendo dentro do casamento, não é tão saudável para nós. Você pode falar sobre isso algum dia? Ou seja, hoje. Obrigado, cara. Que o sexo dele no casamento não é muito Uma gostoso. mulher É uma dela. mulher, não é muito saudável para ela? É a É? palavra saudável que ela usou. Que eu não entendi o Eu que não que é. entendi também. Ela pode achar meio. Assim, meio Meio barro, meio borogodó. tijolo, Exata, meio meio é, lusco-fusco, borracha fraca. borracha fraca. Enfim, ela pode achar que não rende tanto, Isso, ou termina precocemente, porque o maridão chega e vapt-vupt, vapt-vupt, isso, zum. Aí acaba igual transa de passarinho voando, né? Que um dá uma chegadinha ali e já foi. isso. Mais fraco que café sem pó, né? É mais fraco que café sem pó, quer dizer, é aquele café que fica só com o gostinho do coeiro do café, Exatamente. né? Do uso. Poeiro. É. É isso aí. Então, o que acontece, minha filha, é algo que só dá para ser tratado com você e o seu marido. É. Você e o seu marido. Você está aí? Dá para dizer a sua idade? Vamos Dá ver. para Vamos dizer a esperar. idade? Vamos esperar. Vamos esperar. Fale a sua idade, porque dependendo da sua idade, eu tenho recomendações a fazer a você. A primeira recomendação já está aí no Cabra Macho Sim Senhor, que o Braulio sabe onde está, e é do exclusivo. São quantas aulas, Braulio, que a gente Aqui, fez? ó. Eu vou clicar aqui, a gente vai saber agora. Só clicar aqui, abrir ele. Aonde é que ele Vamos está? olhar. Aquele aqui, ó. Cabra Macho. Sim, senhor. Tá embaixo da tua telinha aqui. Ah, aí, Entrei. Cabra Macho, sim, senhor. ah, Aqui vai falar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 50 vídeos em 10 módulos separados por temas. É o que está escrito aqui. Mas tem mais, Caio. Nós fizemos eu e muito. você fizemos Meu muito. Deus do céu, nós fizemos muito, Cabral. Foram, na minha 2 conta, anos. uns 200, não sei se chegava a 200, porque eram as segundas-feiras. Uns cento e Então, sessenta, pelo foi menos. por aí. E toda segunda, a ênfase era em sexo. Era um cacete nos homens, sobretudo, porque os homens estão ruins demais. Ruim E demais. aí, ruim de transa, ruim de chinfra, ruim de papo, ruim de tudo. Tá um negócio muito feio. Naquele tempo estava horrível. E já tem uns 10 anos. 2012/13. Piorou bastante, gente boa. Piorou bastante. Então, você, minha filha, pega aí o Cabra Macho, assista com o maridão. Vocês, além de que vão rir muito, vão encontrar muita solução sexual. A gente fala de tudo, de sensibilização sexual, de ejaculação precoce, de mulher que nunca tem gozo, nunca tem prazer, e por quê? Tem exposição do livro de Cantares sobre a sensualidade proposta na Bíblia, rica, linda, onde não há limites. Aquilo que é humano no corpo do homem e da mulher, tudo que seja corpo, tudo que seja humano, é para ser lambido, amado, beijado, usufruído de todos os modos, com todos os gostos, com todos os cheiros, com todas as línguas, com todas as mãos, com todos os membros, com todos os lábios, com tudo aquilo que compõe a nossa sensorialidade sublime, com a santa lascívia de um homem que deseja ardentemente a esposa e que é também o amor da sua vida. Agora, o casamento de crente, em geral, tem sexo ruim, normalmente, porque muitas vezes a pessoa casa apressada para não ter relações sexuais fora do casamento, porque o pastor diz que é pecado, aí fazem tudo às pressas, não namoraram direito, não deram chance ao desacordo, ao desencontro, nem deram chance à harmonia dos encontros, não se conheceram o bastante
para saberem se satisfaziam ou não. Tenho encontrado gente, especialmente mulher, que é muito mais sincera, que me diz o seguinte: olha só, Caio, eu fiquei sabendo que a minha vida sexual com o fulano não ia ser legal quando a gente começou a namorar na igreja. E eu saí com ele, e aí, na primeira vez que ele me beijou, eu achei o beijo dele ruim, mas eu falei, não, eu vou ensinar esse cara a beijar, ele vai beijar gostoso. Mas a boca dele não me agradava, o gosto da boca, toda vez que eu beijava, era um gosto que não me agradava. E não era nem o hálito, era um gosto. Parecia que o pH não combinava, um monte de coisa. Em conclusão, eu casei assim mesmo e estou nesse sofrimento. Já traí, fico culpada, aí volto angustiada, essa coisa toda que a gente conhece, como é que vai e como é que termina. Então, a gente não pode brincar com os desconfortos nessa área. É por isso que eu sou da opinião de que, cada vez mais, quando o casamento em si perdeu quase que na totalidade o significado, eu não estou falando de casamento de pessoas de fora, não, estou falando de casamento de gente aí, das congregações, das igrejas, não tem mais nenhum significado mesmo. Eu não faço mais casamento como antigamente, com aquela expectativa de que o casal iria durar até enquanto a vida deles durasse. Cara, às vezes você casa um casalzinho de garotos de igreja, menino, menina lindos. Aí 1 ano depois, 2 anos no máximo, estão divorciados. Ou se divorciam no meio da gravidez. E é um negócio aí, daqui a pouco já está a menina voltando com outro, ou o cara que já pegou mais 2 e está escolhendo uma terceira para casar de novo. Aí chegam para mim, o senhor me casa, e digo, por que vocês querem casar, cara? Por que vocês não ficam só juntos? Vão ficando juntos. Se der certo, daqui a uns 10 anos, vocês casam. Mas vocês ficam juntos 2, 3 anos, separam. Aí se unem a outras pessoas. Aí tem um casamento sem casamento. Aí depois tem terceiro casamento sem casamento. Aí vem um quarto que vocês acham que precisam dar satisfação para alguém. Geralmente é para dar satisfação para a família da noiva, ou seja lá de quem seja. Aí casam. Para daqui a mais 2, 3 anos acabar outra vez, por favor, considerem só namoros longos. E de preferência não tenham filhos. Não tenham filhos. Nessa adolescência que termina aos 45 anos, termina depois que os óvulos da mulher já estão idosos, então, mas é melhor ter que fazer um tratamento ou concepção in vitro mais tarde do que sair fazendo filho com 20 e poucos anos e sair rompendo as relações e às vezes tendo filhos de 3, 4 homens diferentes, o que faz a vida da pessoa, que é a mãe, e dos pais de cada filho e dos filhos de cada pai se tornar um inferno. Você imagina o que é fazer a gestão de 3, 4 ex-maridos, cada um querendo pegar um filho que gerou com a mesma mulher, com a mesma parideira. É uma tragédia, é uma falta de objetividade, de lógica para a vida total. Então eu fico até feliz hoje em dia quando eu encontro uma menina que me diz, olha, eu não sinto que eu tenho vocação para casar. Não sinto. Eu prefiro passar até 1 ano, 2 sem ninguém, de vez em quando tem alguém legal, do que me juntar com uma pessoa, botar uma aliança no dedo e depois ficar sofrendo 10 anos porque eu fico querendo fazer valer o meu erro. Não quero dar razão ao meu erro tão rapidamente. Aí protelo, aí vem filho, vem tudo. Depois a vida fica horrorosa, você perde o shape, perde tudo, o maridão vai embora, chega com outra, não paga pensão, não ajuda no sustento, é aquela confusão. Então, olha, quem não tem vocação para casar, não case. E outra coisa, quem não tem vocação para casar, 90 e tantos % das vezes também não tem vocação para ser mãe, para ter filhos. E nem um cara que não sente aquela vontade de ser marido, se doar a uma mulher com amor apaixonado a vida inteira, cuidar dela,
e dos filhos, não deve nem pensar em casar. Se eu digo isso para mulheres, imagina para homens. Que as mulheres, por mais difícil que esteja a situação das mulheres, ainda é melhor, incomparavelmente mais responsáveis, mais humanas com os seus filhos do que os machos. Agora, homem, então, eu digo, cara, você é um idiota, pelo menos até os 44. A maioria de vocês se tornou assim. Eu, com 12 anos, era um homenzinho. Não transferia responsabilidade para ninguém. Eu estava me lembrando aqui, conversando com o Ciro Gomes, semana passada, numa live lá no ambiente dele, no Ciro Games, e sobre isso. Quando foi que eu comecei a me sentir responsável por mim mesmo? E parei de pedir qualquer coisa para o meu pai. Eu tinha uns 12 anos. Ele é que era um homem sensível, via que eu era um garoto na puberdade, eu já tinha uma namoradinha, que eu andava de mãos dadas com ela pela calçada. Fui muito precoce em tudo, né? Dava beijinhos encostado em poste, em árvore, um amassinho escondido de todo mundo. O pessoal via, meu Deus, que garoto precoce. E a garotinha era uma menininha de 11, mas parecia um violão de uns 16, linda. E aí, o papai tinha sensibilidade, ia lá, botava R$20, R$30, R$50, para o cara tomar um milkshake ali, comer um sanduíche. Mas eu mesmo, se eu não, ninguém me desse nada, eu ia duro. Aí, você tem algum dinheiro para a gente chupar um picolé? Se ela me perguntasse, não. Eu digo, hoje eu estou sem nada, mas eu posso te beijar com o gosto de um picolé maravilhoso. E tocava a vida para frente. E fui assim a vida inteira. Tudo que meu pai me deu, ele decidiu dar. Eu nunca cheguei e falei, ai pai, eu queria comprar esse terreno aqui do lado, me ajuda a comprar? Não. Eu consegui o dinheiro, dei para ele, ele negociou com a pessoa com quem tinha negociado o mesmo terreno onde a gente morava, e aí eu comprei, comecei a construir minha casa lá. Era um centro de macumba. A primeira casa que eu construí era um centro de macumba. Eu construí em cima de lá. E fui muito feliz naquele lugar. E depois vendi, fui adiante. Nunca pedi nada, nada, nada. Ó pai, eu vou fazer um negócio assim, assado. Mas será que o senhor tem um dinheiro? Não. Por exemplo, quando eu fui começar o Café com Graça, já velho, eu tinha feito Fábrica de Esperança. Sem $3 milhões por mês, eu não abria as portas dos mais de 20 ministérios que eu mantinha. E no Brasil e fora do Brasil, para todo lado, obras de todos os tipos, demandavam um dinheiro enorme, alcançavam milhões de pessoas. Então, eu nunca pedi nada. Quando quebrou tudo, eu sabia que ele também não tinha como me ajudar. Eu trabalhava com volumes acima da capacidade dele. Então, o que aconteceu? Eu fiquei parado 3 anos. Tem gente que não sabe, pensa que eu me divorciei e me separei em 28 de abril de 98, que foi dali para frente houve a nossa separação real, quando a gente conversou. O resto foi só burocracia. Mas eu só voltei a pregar 3 anos depois. Eu fiquei calado, o máximo que eu fazia era escrever. Escrevi livros, escrevi meu site, mas fiquei quieto em casa. Eu achei que as pessoas mereciam uma determinada dignidade silenciosa da minha parte. Eu puxei esse assunto aí a propósito da nossa amiga, que diz que no casamento as coisas não são tão boas. Foi até uma curva longa que eu fiz, mas apenas para a gente voltar e dizer o seguinte, que não precisa haver esse desespero, essa pressa para consumação de nada. Primeiro, tenha certeza de que as coisas que a gente consuma, que a gente defina, são as coisas que a gente, por ter provado, sabe que gosta. Esse negócio de comer comida que a gente nunca provou pode ser uma tragédia. E no casamento de crente, geralmente é o que acontece. As pessoas acabam se casando com o que nunca provaram, e aí não são relacionamentos experientes, e são pessoas que têm que aprender a desvirginar a companheira nela, tem que aprender tudo um com o outro, aí machuca, não sabe, tem pressa, ninguém ensinou. É um negócio tão estranho
que acaba muitas vezes assim desagradável. Você falou pouco saudável, mas eu vou traduzir por desagradável, porque não tem plenitude, não termina em prazer. E não é só com você. A maioria das mulheres nunca tiveram um gozo na vida, você sabia? Elas têm aquilo que a minha mulher chama de afliceta. É aquela aflicetinha assim, mas não é aquele gozo, não é aquela espirrada de orgasmo. Um orgasmo gostoso numa mulher espirra, vocês entenderam? Não é a flicetinha, não. É um negócio violento, maravilhoso, de que contorce até o espírito. Então a maioria não sabe ainda nem o que é isso. E aí, infelizmente, vão aprender o que é isso pulando a cerca. E aí não querem mais voltar. De modo, minha filha, que essa é uma situação complicada, mas tem que ser tratada. Ela disse a idade, brother. Ainda Com ela não. e com o marido juntos. Então, se você quiser um conselho meu, eu acho que você é jovem, não é? É uma jovem esposa e ele deve ser um jovem marido. Passa de 30, né, cara? Eu vou sugerir o Daniel para conversar com eles. Tem muito casal jovem conversando com o Daniel e me dando um bom retorno. Você podia botar aí o contato dele? Vou colocar agora. Wills Daniel. Wills Wills Live. Daniel. Wills Daniel. É o Wills Daniel ou é o Wills Live? Não, Wills Live. Wills Daniel. Peraí que eu botei errado. Aqui. Então, aí, Wills Daniel. Casais me dando retorno positivíssimo de como melhorou muito a sexualidade deles. Porque é um jovem conversando com outro, especialmente com o marido, e tem muito mais liberdade de conversar com o homem, de como é que rola isso aí, meu amigo, e tal, tal, tal. E depois com a mulher. Em geral, com a mulher ele bate um papo, mas logo depois ele introduz o marido na história para eles irem crescendo juntos nessa arte aí, que o Daniel não lhe falta experiência nesse aspecto. Então, podem conversar com o Daniel, meu filho, tá bom?